Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje. Se encontra em 1 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. O acordo de Salomão com Hirão. Aleluia, Deus. Contar um pouco da história, né? Vai começar a contar a história da primeira construção do templo do Senhor, né? Aleluia. Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, quando soube que tinha ungido por rei em lugar de seu pai. Portanto, Hirão sempre havia amado Davi. O Hirão, do tempo de Salomão, era filho do Hirão, que reinara durante a época de Davi. Não há nenhum registro sobre qualquer tipo de conflito entre o Líbano e Israel durante a época de Davi e de Salomão. Os hebreus sempre estiveram em paz com os fenícios. Agora eles compartilharão da grande bênção de Deus que virá sobre Israel. Hirão é um tipo de rei gentil, presidente e líderes mundiais da época da Era do Reino, que sempre amarão ao Senhor Jesus Cristo. E Salomão então mandou dizer a Hirão, segundo Joséfo, né? Salomão escreveu uma carta que, junto com a resposta de Hirão, foi preservada entre os arquivos públicos de Tiro. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar casa no nome do Senhor, seu Deus, por motivo das guerras com que o cercaram e seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo da planta de seus pés. Hirão sabia muito bem disso, porque a sua relação com Davi tinha sido direta e muito estreita. Mas agora me tem dado descanso o Senhor, meu Deus, por todos os lados, de maneira que não há adversário nem mau encontro algum. Desde o jardim do Éden, o planeta Terra sofreu e trabalhou sobre a maldição do pecado. Satanás governa como o príncipe das potestades do ar, lá em Efésios 2:2. Os resultados foram o caos, assassinato, o ódio, a dor, a fome, a guerra. Quando Jesus retornar, haverá descanso por todos os lados. A enfermidade, o sofrimento, a fome e a escassez não mais existirão. E eis que eu me proponho a edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, conforme tinha ordenado o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que eu porei em teu lugar, sobre o teu trono, ele edificará uma casa no meu nome. Aleluia. Salomão dá a entender a Hirão que ele está concluindo os planos de seu pai, planos que tinham aprovação divina e que estes não eram um projeto extravagante de um jovem príncipe. E agora, pois, manda que me cortem cedros no Líbano, e meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário de teus servos, conforme a tudo o que tu disseres, o valor do seu salário, porque tu sabes que não há entre nós ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Os sidônios construíram suas casas de madeira e em tempos passados foram destros construtores. E aconteceu que quando Hirão
ouviu estas palavras de Salomão, regozijou muitíssimo e disse: Bendito seja o Senhor no dia de hoje, o qual deu a Davi um filho sábio, por rei sobre este povo tão grande. Aleluia. A despeito destes relatos históricos, né? Não parece haver nenhum registro de que Irão tinha aceitado ao Senhor, mas ele acreditava que o Senhor existia e empregou aqui uma linguagem que sabia que seria aceitável a Salomão. Que pena, né? Como muitos outros, Irão estava tão perto, mas não suficientemente perto, né? Enviou, pois, a Irão a dizer a Salomão: ouvi o que enviaste a me dizer, toda a tua vontade eu farei acerca da madeira de cedro e a madeira de cipreste, né? Dizem que a arte da escrita foi passada aos gregos pelos fenícios. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e eu as conduzirei em balsas pelo mar ao lugar que tu me designar, e ali farei desatar e as levará por outra parte. Tu farás a minha vontade, fornecendo o alimento para a minha casa. Isto não é uma tarefa pequena, transportar essas enormes madeiras do Líbano a Israel. Esta era pelo menos uma das razões porque este templo, que seria construído por Salomão, seria edifício com um custo maior do que qualquer outro já construído. Aleluia, Deus. Falando de templo, né? Quero dizer aqui para vocês que Deus me incumbiu de construir templos para Ele. Aleluia, Deus. Mas nós sabemos das lutas que se passa. Você vê, era o sonho de Davi construir o templo, um templo para o Senhor. Mas Davi, ele tinha sangue nas mãos, né? Então, Deus, ele separa pessoas para fazer a obra dele, cada um de uma forma. E ele me levantou para a construção. E às vezes eu me pergunto, por que que eu tive que passar tantas coisas assim? Até no meu casamento, né? Que na primeira construção da minha casa, eu tive que aprender a virar ferro. Eu tive que aprender quantos metros tinha que ter das sapatas para baixo do chão, né? A estrutura de uma casa. Eu tive que aprender tudo isso. Quando faltou o ajudante do pedreiro, eu fui o ajudante do pedreiro. Eu tive que aprender, né? Às vezes a gente se pergunta por que a gente está fazendo certas coisas, né? Porque alguma coisa tu tem que aprender. Alguma coisa você tem que aprender. O enchimento de uma laje, o material que se precisa, a encanação de uma casa, a parte elétrica de uma casa. Por que que eu tive que estar à frente sempre de tudo isso aí? Porque eu tinha que construir casas para o Senhor. E nós temos que escrever a verdadeira história dessas casas. Todos os acontecimentos, parte a parte. Dia a dia. O sofrimento, a angústia. As lutas, a falta de dinheiro. Porque aqui Salomão, ele fala aqui nessa mensagem que ele gastou muito além, né? Do que deveria se gastar. E eu, para construir a primeira casa do Senhor, eu fui orar pela uma venda de uma casa. E a casa do Senhor, os tijolos já estavam ficando tudo esverdeado, muita chuva.
E eu não conseguia, e eu botei meu joelho no chão, no meio do barro, que deslizou, ainda rasgou meu joelho. E eu fiquei orando, clamando para Deus se Ele me incumbiu de construir casas para Ele. Por que que eu não estava conseguindo? O que que estava faltando? A gente comprava material, levava o material. E tive que ficar no lugar da obra. Tive que dormir com a igreja aberta no meio do cimento, no meio dos cachorros. Tinha uns amiguinhos que até hoje eu alimento lá, porque eles eram meus amigos. Eles ficavam do meu lado. Eu enchi um, um colchão inflável, né, que eu consegui emprestado, e ali eu dormia. E ali os cachorros dormiam do meu lado. Então essa é a verdadeira história daquela igreja. Como eu vou contar a história dessa igreja, das lutas, né? Porque apareceu o filho do rei ainda perguntando por que que não seria, né, o pai dele, ou ele, né? E Davi levantou o próprio filho, Salomão. Então é uma história muito bonita. A história da igreja, a gente tem que escrever a verdadeira história da igreja. Os acontecimentos, sim. Não temos que pular nenhuma parte. Temos que escrever tudo o que aconteceu. Para as pessoas saberem a verdadeira história. O que aconteceu, por que que aconteceu. Os levantes. Tem que escrever. Porque Paulo, ele escrevia nas suas cartas. E a Ivana vai escrever. Eu pretendo fazer um livro contando a história do que Deus me entregou nas mãos e o que eu tenho que fazer. E por que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que ser obediente. Eu não tenho que ser desobediente a Deus, eu tenho que obedecer. Então, vamos contar a história, né, da primeira igreja construída por Salomão, né? Os gastos, os custos, as lutas, a inveja, o olho grande, isso tudo teve. No passado, como tem hoje, até pior. Os levantes, né? Mas a gente tem que ter fé. Amém? Se você gostou dessa mensagem, assine o canal da Bênção. Assine. Vamos fazer chegar nos 4 cantos. Porque todo pastor que começa a boa obra de Deus, ele tem sofrimento. Não é só alegria, não. Alegria é quando você viu o prédio pronto. Mas tem muita luta. E a gente precisa contar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.